Esse registro foi alterado. Verifiquem a origem do acesso. Caio fechou a pasta. Tivemos tempo para verificar. Não tiveram. Se tivessem, saberiam que eu estava em Santos quando esse login foi feito. Marcelo sorriu sem humor. Sempre existe uma explicação conveniente. Lívia olhou diretamente para Caio. Você está me demitindo na frente de todos sem permitir uma perícia real. Ele hesitou apenas por um segundo. Estou protegendo a empresa. Ela respirou fundo. Retirou o crachá e o colocou sobre a mesa. Então, acabou de afastar a única pessoa que ainda tentava salvá-la. O silêncio que se seguiu foi mais humilhante do que qualquer aplauso. Alguns colegas desviaram o olhar. Outros a acompanharam a cena com uma curiosidade quase satisfeita, como se a queda de uma gerente de planejamento fosse entretenimento de intervalo. Renata Silveira, diretora de Recursos Humanos, manteve as mãos apertadas sobre o colo e não disse uma palavra. Lívia percebeu que ela evitava encarar a assinatura impressa no documento de demissão. Havia algo errado ali. O carimbo digital parecia correto, mas o código interno no rodapé pertencia a uma versão antiga do sistema. Renata, esse formulário não foi emitido hoje, afirmou Lívia. Marcelo respondeu antes dela. Não transforme uma decisão administrativa em espetáculo. O espetáculo foi ideia de vocês. Caio fez um gesto para que os seguranças se aproximassem. Não precisa piorar. Lívia o encarou ferida não apenas pela demissão, mas pela frieza de um homem que durante 2 anos confiara nela para revisar projetos capazes de mover bilhões de reais. Você recebeu um alerta e decidiu que eu era culpada antes de me ouvir. Recebi dados. Dados também mentem quando alguém escolhe o que mostrar. Marcelo levantou-se. Basta! Lívia pegou a bolsa, mas antes de sair, apontou para a apresentação congelada no telão. Olhem a sequência dos arquivos. O relatório financeiro aparece depois do desenho técnico, embora tenha sido criado 3 semanas antes. Quem montou isso não conhecia o fluxo do projeto. Ninguém respondeu. Caio percebeu a inconsistência. Mesmo assim, manteve a decisão. Lívia atravessou o corredor principal sob dezenas de olhares. O prédio da Barreto Energia, na região da Faria Lima, parecia mais frio do que nunca, com suas paredes de vidro, painéis digitais e fotografias de usinas espalhadas pelo país. Na recepção, a atendente, que sempre guardava café para ela, fingiu atender o telefone. No elevador, 2 analistas interromperam a conversa assim que ela entrou. Quando as portas se fecharam, Lívia permitiu que as mãos tremessem. Não choraria ali. Não daria a Marcelo a imagem de que precisava para confirmar a narrativa de uma funcionária culpada tentando fugir. Ao chegar ao térreo, encontrou Helena Prado, advogada do antigo presidente Augusto Barreto, junto a uma coluna de mármore. A mulher usava um terno cinza simples e segurava uma pasta de couro escuro. Lívia, preciso que venha comigo. Se veio entregar outro documento, pode deixar com o meu advogado. Helena observou o crachá ainda preso entre os dedos dela. Não vim por causa da demissão. Então escolheu uma manhã péssima para aparecer. Ao contrário, vim porque amanhã produziu exatamente a condição que eu esperava evitar. Lívia ficou imóvel. Helena abriu a pasta apenas o suficiente para mostrar um envelope lacrado com o selo pessoal de Augusto Barreto. O senhor Augusto deixou instruções para que isto fosse aberto caso a diretoria afastasse você antes da conclusão da auditoria interna. O nome do antigo presidente trouxe de volta uma lembrança que Lívia tentara esquecer. 6 meses antes de morrer, Augusto Barreto a chamara ao escritório no fim de uma noite de trabalho. Não falou sobre promoção, salário ou desempenho. Apenas perguntou o que ela faria se um dia tivesse poder para demitir todos os homens que ignoravam seus relatórios.
Lívia respondera que não os demitiria sem antes saber por que haviam parado de escutar. Ele rira com tristeza. É uma resposta melhor do que a minha teria sido na sua idade. Depois lhe dera um cartão de acesso preto, sem identificação de setor, dizendo que talvez precisasse consultar arquivos que não apareciam no sistema comum. Lívia usara o cartão apenas 3 vezes sempre para cruzar contratos do projeto Horizonte, com pagamentos feitos a fornecedores recém-criados. Nunca contou a Caio, porque Augusto exigira confidencialidade até que houvesse provas completas. Agora, diante de Helena, percebeu que o cartão desaparecera de sua bolsa na noite anterior. O acesso preto murmurou. Sumiu. Helena não demonstrou surpresa. Então alguém sabia que você estava perto. Lívia sentiu a raiva substituir o choque. Perto de quê? De provar que o projeto Horizonte vinha sendo drenado por empresas ligadas a membros da própria diretoria. Marcelo, talvez, mas não tenho autorização para afirmar nada antes da abertura formal do documento. Helena conduziu Lívia a um carro estacionado na garagem reservada. No caminho, explicou apenas o necessário. O testamento societário de Augusto Barreto não transferira suas ações diretamente para a família. Parte delas ficara sob administração de um fundo subordinado a uma série de condições. A última condição era verificar se a pessoa escolhida por ele continuaria protegendo a empresa mesmo sob risco pessoal. Lívia ouviu em silêncio, tentando entender como seu nome poderia estar ligado a qualquer estrutura de sucessão. Eu era gerente de planejamento, disse. Não herdeira. O senhor Augusto não confundia sangue com competência. E por que ninguém me contou? Porque a escolha precisava ocorrer sem influência do poder. Helena olhou para ela. Ele queria saber quem você seria quando acreditasse que não receberia nada em troca. Lívia quase riu. Hoje descobriu. Sou alguém desempregada e acusada de crime. Hoje a diretoria revelou quem ela é. O carro seguiu até um escritório jurídico nos jardins, onde 3 representantes do fundo aguardavam. Sobre a mesa havia cópias de atas laudos e um documento com o nome de Lívia em todas as páginas. Ela leu a primeira cláusula 2 vezes antes de compreender 61% das ações, com direito a voto, seriam transferidas para ela caso fosse afastada, coagida ou impedida de concluir a investigação autorizada por Augusto. Enquanto isso, na sede da Barreto Energia, Caio voltou ao próprio escritório, sem sentir o alívio que esperava. Marcelo entrara logo atrás, acompanhado por Renata. Precisamos divulgar uma nota antes que ela fale com a imprensa, disse o vice-presidente. Caio deixou a pasta sobre a mesa. Quero revisar os registros originais. Marcelo fez uma pausa curta demais. Já foram verificados pela segurança digital. Quero revisar pessoalmente. Você acabou de tomar a decisão correta. Não enfraqueça sua autoridade por culpa. Caio se aproximou do monitor e abriu o histórico de acesso. O sistema mostrava que Lívia entrara nos servidores às 23h48 da noite anterior. Ele lembrava de ter falado com ela naquele horário. Ela estava numa inspeção em Santos, enviando fotos de uma subestação pelo celular. O login poderia ter sido remoto, argumentou Marcelo. Com a autenticação física, Caio perguntou. Renata empalideceu. O acesso exigia um cartão de alto nível, conectado a um terminal interno. Onde está o cartão? Perguntou ele. Marcelo respondeu que provavelmente com Lívia. A segurança revistou a bolsa. Não havia necessidade. Caio virou-se para Renata. E o formulário de demissão? Ela apertou os lábios. Foi enviado pelo gabinete da vice-presidência. Marcelo a encarou. Com autorização operacional. Minha autorização, disse Caio. Não minha assinatura digital. O desconforto aumentou. Pela primeira vez, ele percebeu que talvez tivesse tomado uma decisão com base numa estrutura preparada para parecer completa. Marcelo mudou de estratégia.
Aproximou-se da janela e falou num tom mais baixo. Caio, o conselho está em pânico. O projeto Horizonte perdeu margem por 4 trimestres. O mercado já questiona sua capacidade de comando. Se você recuar agora, todos interpretarão como fraqueza. A palavra atingiu exatamente o ponto que ele pretendia. Desde jovem, Caio ouvira do pai que liderança significava decidir antes que o medo decidisse por ele. O problema era que aprendera a agir rápido, não necessariamente a agir certo. Não estou recuando, respondeu. Estou verificando. Marcelo sorriu. Ótimo. Verifique depois da coletiva. Antes que Caio pudesse responder, Helena Prado entrou no escritório, acompanhada por 2 advogados e um oficial de registro. Lívia vinha logo atrás. Não usava mais o crachá da empresa, mas caminhava com uma calma que deixou Renata ainda mais nervosa. Marcelo ficou imóvel. Ela não tem autorização para estar aqui. Helena colocou a pasta sobre a mesa. Na verdade, tem autorização superior à sua. Caio olhou para Lívia, esperando raiva. Encontrou algo pior: controle absoluto. O que está acontecendo? Perguntou. Helena abriu o documento. A condição final do fundo societário foi cumprida às 9h12 desta manhã, quando Lívia Andrade foi afastada antes da conclusão da investigação, determinada por Augusto Barreto. Marcelo tentou interromper, alegando que a demissão se baseara em quebra de confiança, mas Helena continuou. Nos termos do instrumento registrado, 61% das ações com direito a voto são transferidos imediatamente à beneficiária designada. Ela virou a última página para Caio. Lívia Andrade é, a partir deste momento, acionista controladora da Barreto Energia. O silêncio no escritório foi quase tão profundo quanto o que acompanhara a demissão. Caio leu o documento procurando alguma ressalva que anulasse a frase. Não encontrou. Marcelo perdeu a cor. Isso é absurdo. Uma gerente não pode simplesmente assumir uma companhia deste tamanho. Lívia respondeu pela primeira vez. Uma diretoria também não pode fabricar provas para afastar quem investiga contratos. Está me acusando? Ainda não. Estou dizendo que haverá auditoria. Caio ergueu os olhos. Você sabia disso? Não. Mas sabia da investigação de Augusto? Sim. A resposta direta doeu. E nunca confiou em mim. Lívia respirou fundo. Hoje você provou por que eu não podia. Marcelo aproveitou. Vê. Ela manipulou tudo. Escondeu informações para criar uma crise e assumir o controle. Helena fechou a pasta. A transferência não depende da interpretação do senhor Marcelo. Está concluída. A notícia se espalhou pelo prédio antes mesmo que Helena terminasse a leitura formal. Funcionários começaram a se reunir do lado de fora do escritório. As mesmas pessoas que haviam visto Lívia entregar o crachá agora tentavam observar através das paredes de vidro. Renata recebeu mensagens do conselho exigindo confirmação. Caio sabia que qualquer reação impulsiva seria usada contra ele, mas também sentia a própria autoridade desmoronar. O que pretende fazer? Perguntou. Lívia olhou ao redor para o escritório onde tantas decisões haviam sido tomadas sem que os afetados fossem ouvidos. Primeiro, suspender todas as transações ligadas ao projeto Horizonte. Marcelo deu um passo à frente. Isso causará perdas imediatas. As perdas já existem. Quero saber para onde foram. Ela voltou-se para Renata. O processo da minha demissão fica congelado até perícia independente. Você vai se reintegrar? Perguntou a diretora. Não como funcionária. Lívia então olhou para Caio. Você continua no cargo por enquanto. Marcelo quase sorriu, acreditando que ela hesitava. E eu também. O sorriso desapareceu. Ninguém será demitido hoje.
Caio franziu a testa. Depois do que aconteceu, você mantém todos. Eu fui demitida sem investigação. Não repetirei o mesmo erro apenas porque agora tenho poder. Lívia exigiu uma reunião extraordinária com o conselho para o fim da tarde. Até lá, nenhum arquivo poderia ser apagado. Nenhuma conta poderia ser movimentada acima do limite operacional e nenhum funcionário seria dispensado. Caio observava cada decisão dividido entre a humilhação de obedecer à mulher que expulsara horas antes e um respeito involuntário pela forma como ela evitava a vingança imediata. Quando ficaram a sós por alguns segundos, ele fechou a porta. Eu não sabia do fundo, nem eu, mas sabia que Augusto investigava a diretoria. Ele me pediu para acompanhar contratos específicos. Poderia ter vindo a mim. Lívia riu com amargura. Eu vim. 3 meses atrás, mostrei que os custos do Horizonte não coincidiam com as entregas. Você apresentou projeções, não provas, porque as provas estavam sendo construídas. Caio baixou a voz. E agora acredita que participei? Ela o encarou. Acredito que você assinou minha demissão antes de fazer as perguntas certas. Ele não conseguiu contestar. Isso não responde. Ainda não sei se você é cúmplice ou apenas conveniente. A frase o atingiu. Conveniente para quem? Para qualquer pessoa que precise de um homem orgulhoso. O bastante para agir rápido e inseguro, o bastante para não admitir dúvida. Do lado de fora, Marcelo telefonava discretamente para alguém ordenando que uma remessa de documentos físicos fosse retirada do arquivo externo, antes da auditoria. Renata ouviu apenas parte da conversa e entendeu que sua própria assinatura apareceria em tudo se permanecesse calada. Ela abriu uma gaveta e retirou um pendrive pequeno escondido dentro de uma caixa de grampos. Ali estavam versões anteriores do relatório de segurança, incluindo o registro original, que provava que o acesso atribuído a Lívia partira de um terminal reservado à vice-presidência. Renata fechou a mão sobre o objeto, mas não teve coragem de entregá-lo. Ainda não. No corredor, os funcionários se afastaram quando Lívia saiu do escritório. Alguns tentaram cumprimentá-la. Outros permaneceram paralisados. Ela reconheceu a atendente da recepção entre eles. A senhora vai demitir quem a humilhou? Perguntou um analista, sem perceber que falava em voz alta. Lívia parou. Não sou dona da empresa para humilhar de volta. Marcelo surgiu atrás dela. Uma frase bonita não administra um conglomerado. Ela se virou. Nem documentos falsos. Às 5 da tarde, o conselho já estava reunido quando Lívia entrou na sala usando a mesma roupa com que fora demitida. O crachá permanecia sobre a mesa de Caio, agora inútil. Helena apresentou a transferência das ações, os poderes temporários do fundo e a obrigação de auditoria. Alguns conselheiros questionaram a experiência de Lívia. Outros sugeriram que ela nomeasse imediatamente um executivo veterano para representá-la. Passei 8 anos nesta empresa, respondeu. Conheço os projetos que vocês aprovam sem ler e os setores que sacrificam para proteger margens artificiais. Marcelo interrompeu. Conhecer planilhas não significa saber liderar. Lívia abriu o relatório do projeto Horizonte. Então explique por que 4 fornecedores receberam valores crescentes enquanto suas entregas diminuíram. Ele alegou confidencialidade. Explique por que 2 dessas empresas foram registradas no mesmo endereço. Marcelo não respondeu. Caio percebeu que os dados apresentados por ela coincidiam com inconsistências que ele próprio ignorara. Quero acesso aos contratos completos, disse. Lívia o encarou. Terá! Assim como os auditores. A aliança inesperada deixou Marcelo inquieto. A reunião terminou com a aprovação forçada de uma auditoria externa e a suspensão de qualquer venda de ativos. Ao sair, Caio encontrou Lívia diante do elevador.
Você venceu, disse. Ela apertou o botão. Não. Agora controla a empresa. Controlar uma empresa não significa salvá-la. As portas se abriram, mas ela não entrou imediatamente. Amanhã voltarei às 7. Quero acesso ao arquivo original do Horizonte, as assinaturas digitais e a lista de terminais usados nos últimos 90 dias. Vai me tratar como suspeito. Vou tratar todos como possíveis responsáveis, inclusive eu, se os fatos exigirem. Caio segurou a porta antes que se fechasse. E sobre hoje, Lívia encontrou seus olhos. Hoje você me julgou antes de investigar. Eu estava tentando proteger a companhia. Essa frase não desfaz o que fez. Ele soltou a porta. Posso corrigir. Comece descobrindo quem colocou meu nome nos arquivos. Quando o elevador desceu, Lívia finalmente ficou sozinha. O reflexo no espelho mostrava a mesma mulher que saíra do prédio horas antes com um crachá arrancado e a reputação destruída. Agora possuía poder suficiente para afastar todos que haviam participado daquela humilhação. Mesmo assim, não sentia triunfo. Sentia o peso de centenas de empregos, contratos quebrados e uma promessa feita a um homem morto que talvez soubesse mais sobre ela do que ela própria. Abriu a bolsa e encontrou um pequeno papel dobrado que não estava ali pela manhã. Nele havia apenas uma frase escrita à mão. Se você voltar como dona, procure o contrato número 47 antes que Marcelo o destrua. Lívia ergueu os olhos para os números do elevador. No 12º andar, o arquivo onde o contrato estava guardado acabara de entrar em modo de exclusão permanente. Às 7h03 da manhã, Lívia entrou na sede da Barreto Energia pela mesma porta giratória por onde saíra humilhada no dia anterior. A diferença não estava na roupa, no salto ou na expressão. Estava no silêncio. A recepcionista levantou-se depressa, 2 seguranças endireitaram a postura e um diretor que costumava passar sem cumprimentá-la apertou o botão do elevador antes que ela pedisse. Lívia odiou cada gesto. Não quero tratamento especial, disse ao segurança que tentou acompanhá-la. A senhora é a acionista controladora. E ainda sei apertar botões. O homem recuou constrangido. No 12º andar, encontrou Caio diante da porta do arquivo digital, conversando com a equipe de tecnologia. A exclusão foi interrompida às 2h40, informou ele. Perdemos parte dos índices, mas os dados brutos permanecem. Lívia mostrou o bilhete anônimo. Alguém sabia que o contrato número 47 seria apagado. Caio leu e perguntou, por que não me avisou ontem? Porque ainda estou aprendendo a diferença entre pedir ajuda e entregar uma arma. Ele suportou a acusação. Então entre comigo. Não vou tocar em nada sem você. Lívia ergueu os olhos para ele. Era a primeira decisão desde a demissão em que Caio não tentava assumir o controle da cena. Ainda assim, ela não confundiria prudência com confiança. O contrato número 47 pertencia à Solaris. Componentes. Uma fornecedora criada 3 anos antes para produzir sistemas de armazenamento de energia. No papel, a empresa entregava módulos fundamentais ao projeto Horizonte. Na prática, quase ninguém na Barreto Energia havia visitado suas instalações. Os relatórios traziam fotografias repetidas, números de série inconsistentes e notas de transporte vinculadas a galpões vazios. Lívia examinou os arquivos enquanto Caio cruzava pagamentos e autorizações. Mais de 90 milhões em 18 meses, disse ele. Aprovados em parcelas abaixo do limite de revisão do conselho. Quem assinou? Ela já sabia a resposta antes de a tela carregar. A assinatura digital era de Caio. Ele ficou imóvel. Eu não aprovei isto. Seu certificado aprovou. Essas datas coincidem com viagens. O que não prova inocência. Caio fechou a mão sobre a mesa. Também não prova culpa. Exatamente. Foi isso que tentei dizer ontem. A frase o atingiu com precisão. Ele não reagiu.
Em vez disso, pediu à equipe técnica o histórico do dispositivo usado nas autorizações. O registro mostrava acessos feitos por um terminal interno instalado no gabinete da vice-presidência. Lívia olhou para Caio. Marcelo. Ou alguém que quer apontar para ele. Você ainda o defende. Estou evitando repetir o erro que cometi com você. A nova posição de Lívia não produziu obediência automática. Na primeira reunião executiva do dia, 3 diretores questionaram sua autoridade. 2 exigiram que Helena permanecesse presente e 1 sugeriu que decisões estratégicas fossem adiadas até que o mercado compreendesse a sucessão. Marcelo chegou 10 minutos atrasado, pediu desculpas sem parecer arrependido e sentou-se como se ainda controlasse a mesa. Uma companhia deste porte não pode ser governada por impulso emocional, declarou. Lívia abriu o relatório da Solaris. Concordo. Por isso ninguém será afastado sem investigação. Marcelo sorriu. Generosa. Prudente. Ela anunciou o congelamento temporário dos contratos de fornecedores ligados ao projeto Horizonte à preservação forense dos servidores e a criação de um canal protegido para denúncias internas. O diretor financeiro protestou que a medida poderia interromper entregas. As entregas já não existem, respondeu Lívia. Estamos pagando fotografias e planilhas. Um conselheiro perguntou se ela pretendia substituir a diretoria. Pretendo descobrir quem trabalha pela empresa e quem trabalha contra ela. Marcelo inclinou-se. E quem decide a diferença, Lívia fechou a pasta. Os fatos. Não meu orgulho. Caio percebeu que a resposta também era dirigida a ele. Após a reunião, Helena entregou a Lívia uma cópia detalhada das condições do fundo. O controle acionário seria permanente apenas se ela mantivesse a operação, preservasse os empregos essenciais e concluísse a auditoria sem usar a posição para benefício pessoal. Se agisse de forma retaliatória ou vendesse ativos estratégicos, antes do fim da investigação, as ações passariam a uma fundação independente. Augusto não me deu a empresa, concluiu Lívia. Deu uma prova. Ele acreditava que poder sem limite apenas revelaria o pior das pessoas, respondeu Helena. E sabia que a diretoria tentaria provocá-la. Lívia pensou na demissão pública nos olhares e na frase de Marcelo sobre uma gerente não poder comandar um conglomerado. Então ele previu tudo. Não, previu padrões humanos. Helena também revelou que Augusto registrara reuniões privadas com vários executivos nos meses anteriores à morte. Parte dos áudios havia desaparecido. Outra parte permanecia em um cofre externo. Por que não entregou isso ontem? Porque o acesso depende de 2 assinaturas. A minha e a de quem Helena hesitou. A de Caio. Lívia soltou uma risada amarga. Claro. Augusto acreditava que vocês possuíam defeitos opostos. Você desconfia até ficar sozinha. Caio confia na própria decisão até deixar de escutar. Um experimento romântico. Um experimento de governança. O romance, se existir, será problema de vocês. No início da tarde, a divisão entre os funcionários tornou-se evidente. Alguns enviavam mensagens de apoio contando casos de contratos suspeitos e pressões para alterar relatórios. Outros compartilhavam rumores de que Lívia seduzira Augusto Barreto, falsificara o testamento ou planejara a sucessão por anos. Uma montagem com sua fotografia e a frase "de estagiária a dona em 8 anos" circulou nos grupos internos. Lívia ordenou que ninguém fosse punido por comentários desde que não houvesse ameaça. Caio discordou. Isso mina sua autoridade. Autoridade não se constrói silenciando desconforto. Difamação não é desconforto e perseguição não é liderança. Ele aproximou-se da mesa. Nem todo ataque precisa ser suportado para provar superioridade moral. Lívia ergueu os olhos.
Está preocupado comigo ou com a imagem da empresa? Com os dois. Ontem escolheu a empresa. Ontem escolhi errado. A admissão veio sem defesa. Por um instante, ela não soube o que responder. Caio continuou. Não espero que isso apague nada. Só não vou fingir que ainda acredito na decisão. Lívia fechou o notebook. Arrependimento não é confiança, eu sei. Mas é um começo. Renata apareceu pouco depois pálida e sem maquiagem, pedindo uma conversa particular. Lívia fechou a porta e Caio permaneceu do lado de fora por decisão dela. A diretora de recursos humanos sentou-se sem encontrar posição confortável para as mãos. O formulário da sua demissão foi montado na noite anterior, confessou. Recebi a ordem de Marcelo para preparar tudo antes da reunião. E não questionou? Questionei. Ele mostrou uma autorização de Caio. Era verdadeira, parecia. Lívia observou a mulher. Parecia ou você quis que parecesse? Renata respirou com dificuldade. Eu estava com medo. Medo de perder o cargo, de perder tudo. Marcelo sabe que meu marido enfrenta dívidas. Disse que bastava minha assinatura para que a situação fosse resolvida. Ele pagou você? Não. Ameaçou cancelar um acordo bancário. Lívia sentiu a raiva crescer, mas não elevou a voz. Tem provas? Renata retirou o pendrive da bolsa. Versões anteriores do relatório de segurança. O acesso atribuído a você partiu de um terminal do gabinete da vice-presidência. Por que não entregou ontem? Porque eu vi o que fizeram com você. E concluiu que o silêncio protegeria você. Renata começou a chorar. Lívia não a consolou nem a destruiu. Você será afastada da investigação, mas não demitida, até que seu envolvimento seja analisado. Renata assentiu surpresa. Eu mereço ser mandado embora? Talvez. Mas não hoje. Caio analisou o pendrive com a equipe forense e confirmou que os arquivos haviam sido alterados em 3 momentos. O primeiro acesso partira do gabinete de Marcelo. O segundo de um terminal móvel registrado em nome de Caio. O terceiro do setor de segurança. Alguém construiu uma trilha com suspeitos demais, disse Lívia. Isso dilui a responsabilidade. Caio concordou. Marcelo não seria tão descuidado a ponto de usar o próprio terminal. A menos que quisesse que acreditássemos exatamente nisso. Eles passaram horas revisando registros, aproximando-se pela primeira vez como investigadores, não como chefe e funcionária. A tensão permanecia, mas havia um ritmo inesperado entre eles. Caio encontrava padrões operacionais. Lívia identificava inconsistências financeiras. Quando ele insistia numa hipótese, ela a desmontava. Quando ela se fechava numa suspeita, ele mostrava uma alternativa. No fim da tarde, descobriram que a Solaris nunca tivera capacidade industrial para produzir os equipamentos faturados. Contudo, algumas peças haviam sido entregues. Vieram de outra empresa, concluiu Caio. Uma fornecedora verdadeira vende barato para a Solaris, que revende para nós com preço inflado. Lívia apontou para uma nota antiga. A empresa de origem é a Vértice Sistemas. Caio empalideceu. Meu pai foi conselheiro lá. A descoberta alterou a natureza da investigação. Caio revelou que o pai, Otávio Valença, aconselhara a Vértice até 2 anos antes, quando se afastara após uma disputa nunca explicada. Por que isso não aparece nos relatórios de conflito de interesse? Perguntou Lívia. Porque ele saiu antes de eu assumir a operação do Horizonte. Ainda assim, Marcelo poderia usar a ligação para implicar você. Ou meu pai pode estar envolvido. Caio pronunciou a possibilidade como se engolisse vidro. Lívia reconheceu a dor de quem via a própria família entrar numa zona de suspeita. Parte dela quis responder com a mesma frieza que ele demonstrara no auditório. Outra parte lembrou do que sentira diante de todos. Vamos verificar antes de concluir, disse. Caio levantou os olhos.
Está me oferecendo o que eu não ofereci a você. Estou evitando me tornar igual. Ele aceitou a diferença. Obrigado. Lívia não respondeu. Mas quando ele pediu acesso ao cofre de áudios de Augusto, ela concordou em assinar. Os dois seguiram com Helena até um escritório externo na Avenida Paulista. O cofre continha 6 gravações, 3 cartas e um relatório manuscrito. Na primeira gravação, Augusto conversava com Marcelo sobre o projeto Horizonte. Marcelo defendia a contratação da Solaris, alegando urgência e capacidade técnica. Augusto perguntava por que a empresa não possuía histórico industrial. A resposta vinha com irritação, porque alguém precisa dar oportunidade a novos parceiros. Na segunda gravação, Otávio Valença alertava Augusto de que a Vértice vendia componentes à Solaris por ordem de um intermediário. Se Caio descobrir, vai acreditar que usei o nome dele, dizia. E usou? Perguntava Augusto. O áudio terminava antes da resposta. Caio ficou imóvel. Helena informou que a parte restante fora corrompida. Conveniente, disse Lívia. Ou intencional, respondeu Caio. A terceira gravação continha apenas a voz de Augusto. Se alguém tentar afastar Lívia antes de ela chegar ao contrato 47, isso significa que o esquema já alcançou o núcleo da empresa. Depois, silêncio. Lívia sentiu um arrepio. Augusto não escolhera o número por acaso. Ele sabia exatamente onde a fraude estava escondida. Ao saírem, encontraram Marcelo aguardando no saguão. Ele não deveria saber onde estavam. Reunião produtiva perguntou. Caio se colocou entre ele e Lívia. Como descobriu este endereço? Marcelo ignorou. O conselho convocou uma sessão emergencial. Os bancos estão ameaçando suspender crédito por causa do congelamento dos contratos. Lívia respondeu. Então mostraremos por que congelamos. Sem provas completas, você destruirá a confiança do mercado. A confiança já foi usada para esconder 90 milhões. Marcelo aproximou-se. Você ainda pensa como funcionária. Uma dona precisa escolher quais verdades pode suportar. E você pensa como alguém que já escolheu esconder demais. O sorriso dele desapareceu. Cuidado! Augusto gostava de testar pessoas, mas também destruía quem o decepcionava. Lívia sustentou o olhar. Ele está morto! Você não pode mais usar o nome dele para me intimidar. Marcelo então olhou para Caio. E você? Vai permitir que ela arraste seu pai para isso? A pergunta confirmou que ele sabia da Vértice. Caio respondeu. Vou permitir que os fatos alcancem qualquer pessoa. Inclusive você, inclusive eu. Na sessão emergencial, Marcelo apresentou projeções catastróficas, suspensão de crédito, paralisação de obras, perda de fornecedores e possível corte de empregos. Os conselheiros pressionaram Lívia a liberar parte dos pagamentos. Ela recusou os contratos suspeitos, mas autorizou uma linha operacional direta para salários, manutenção e fornecedores auditados. Não vou usar os funcionários como escudo para proteger empresas de fachada, declarou. Um diretor acusou-a de colocar reputação pessoal acima da estabilidade. Lívia abriu a lista de demissões planejadas para o trimestre encontrada nos arquivos de Marcelo. Mais de 800 postos seriam cortados mesmo antes da crise. A estabilidade que vocês defendem já previa abandonar estas pessoas. O salão mergulhou em silêncio. Marcelo alegou que o plano era apenas cenário de contingência. Caio pediu a palavra. Eu sabia que havia um estudo de redução, mas não conhecia esta versão. Sua assinatura está aqui, disse um conselheiro. Lívia observou Caio. Ele aproximou-se do documento e reconheceu novamente seu certificado digital. Não assinei. Marcelo riu. Quantas vezes pretende usar essa desculpa? Caio respondeu. Até descobrirmos quem usa meu nome. Brirmos. A votação terminou sem decisão definitiva. Lívia manteve o congelamento por 48 horas, tempo suficiente para auditar os pagamentos mais urgentes. Ao sair, encontrou grupos de funcionários reunidos no térreo.
Marcelo já havia vazado o plano de crise de forma seletiva, fazendo parecer que a nova dona pretendia suspender salários. Um supervisor gritou que ela usava a empresa para vingança. Outros repetiram que uma gerente sem experiência destruiria tudo em uma semana. Caio quis chamar segurança, mas Lívia entrou no centro do grupo. Os salários serão pagos, anunciou. Nenhum posto será cortado durante a auditoria. Um homem perguntou por que deveriam acreditar nela. Não devem. Devem verificar. Amanhã os números operacionais serão publicados internamente. Marcelo, observando da varanda superior, percebeu que ela transformava transparência em arma. Mandou uma mensagem curta: ativem a vértice antes da meia-noite. Naquela noite, Lívia permaneceu no escritório revisando contratos. Caio apareceu com 2 cafés. Sem veneno, disse: ainda não decidi se isso é um humor ou ameaça. É uma tentativa ruim de normalidade. Ela aceitou o copo. Por alguns minutos trabalharam em silêncio. Caio então perguntou por que Augusto a escolhera. Não sei. Ele confiava em você. Talvez porque eu dizia quando ele estava errado. Ele odiava isso. Por isso prestava atenção. Caio sorriu pela primeira vez desde a demissão. O gesto alterou seu rosto, tornando-o menos inacessível. Lívia desviou o olhar antes que a proximidade se tornasse desconfortável. Não confunda cooperação com perdão. Não confundo, nem com amizade. Também não. Ótimo. Caio tomou um gole. Mas está tentando convencer a mim ou a você? Ela ia responder quando o sistema emitiu um alerta. Uma ordem de pagamento de 24 milhões acabara de ser autorizada para a Vértice Sistemas, usando a assinatura digital de Caio e a nova autorização societária de Lívia. Os dois encararam a tela. Lívia nunca havia assinado a ordem. Caio tampouco. Mesmo assim, o sistema registrava que ambos haviam aprovado a transferência juntos às 23 horas e 59 minutos. E o dinheiro já estava deixando o país. O alerta permaneceu aceso na tela enquanto Caio ligava para o banco e Lívia acionava Helena. A transferência ainda não havia sido concluída, mas já passara por 2 instituições intermediárias e seguia para uma conta registrada fora do Brasil. Bloqueiem tudo, ordenou Caio ao responsável financeiro. Não posso bloquear sem autorização conjunta, respondeu o homem do outro lado. Lívia aproximou-se do telefone. A autorização conjunta foi falsificada. Registre isso agora. O funcionário hesitou. Senhora Andrade, o sistema reconheceu os certificados de ambos. Então o sistema foi comprometido. Caio abriu o painel de autenticação e viu algo ainda pior: a ordem fora emitida, usando os novos códigos criados depois da transferência de controle. Códigos que apenas 6 pessoas deveriam conhecer. Alguém teve acesso à configuração de ontem? Disse ele. Lívia olhou para a lista de usuários autorizados. O nome de Renata aparecia assim como o de Marcelo, 2 técnicos. Helena e o próprio Caio. Marcelo não deveria ter acesso à minha autorização, afirmou ela. Legalmente não, respondeu Caio. Mas o setor de tecnologia ainda não concluiu a mudança de permissões. A raiva de Lívia veio rápida. Você manteve o antigo sistema depois de saber que havia fraude. Caio não se defendeu. Sim. O banco confirmou que conseguiria reter parte do valor, mas não tudo. Quase 8 milhões já haviam sido desviados. Lívia encarou a tela. Em menos de 2 dias, como dona, sua assinatura fora usada para roubar a empresa. E agora todos acreditariam que ela participara. Às 2 da manhã, o conselho recebeu cópias da ordem de pagamento por um remetente anônimo. Às 6, a notícia já circulava entre jornalistas especializados. O texto acusava Lívia e Caio de autorizar uma transferência secreta para a Vértice Sistemas logo após congelarem pagamentos de fornecedores.
Marcelo chegou à sede acompanhado por advogados e exigiu uma reunião imediata. Isto é exatamente o que eu temia, declarou diante dos conselheiros. 2 executivos concentraram poder, bloquearam a operação e movimentaram milhões sem supervisão. Lívia colocou sobre a mesa o registro de contestação enviado ao banco. Contestamos a transação 9 minutos depois da emissão. Depois que perceberam que seriam descobertos, respondeu Marcelo. Caio se inclinou para a frente. Você sabia da transferência antes de ela aparecer no sistema? Marcelo abriu as mãos. Todos sabemos agora. Perguntei como soube tão rápido. Fontes internas preocupadas com a empresa. Lívia reconheceu a estratégia. Ele não precisava provar que ela roubara. Bastava criar uma dúvida grande o suficiente para que o fundo suspendesse seus poderes. Um conselheiro propôs afastá-la temporariamente. Outro sugeriu retirar Caio da operação. Helena advertiu que qualquer suspensão dependeria de indícios concretos. Marcelo empurrou uma cópia da ordem assinada. Existem 2 certificados válidos. O que mais precisam? Lívia respondeu, da verdade. Ele sorriu. A verdade, senhora proprietária, acaba de custar 8 milhões. A equipe forense identificou que os códigos de Lívia e Caio haviam sido capturados por meio de um dispositivo físico conectado ao servidor durante a atualização das permissões. As câmeras do corredor, porém, apresentavam uma falha de 27 minutos, exatamente no período necessário para a invasão. Alguém da segurança ajudou, concluiu Caio. O chefe do setor negou qualquer participação e mostrou registros que o colocavam fora do prédio. Lívia percebeu que todas as trilhas apontavam para pessoas diferentes, sempre com evidências suficientes para criar suspeita, nunca para fechar o caminho. Marcelo construiu um labirinto, disse. Ou alguém quer que continuemos olhando para Marcelo enquanto o verdadeiro operador sai. Pela outra porta, respondeu Caio. Ela o observou. Ainda acredita que ele pode ser inocente? Não. Acredito que pode não estar sozinho. O relatório revelou outro detalhe. O dispositivo usado para copiar os certificados havia sido registrado anos antes pela Vértice Sistemas durante uma atualização de segurança. Caio ficou em silêncio. Seu pai tinha acesso a esse equipamento? Perguntou Lívia. Talvez. Precisamos falar com ele. Ele não vai aceitar. Então convencê-lo é sua responsabilidade. Caio fechou o relatório. Meu pai prefere perder tudo a admitir que foi enganado. Lívia respondeu. Você também preferiu me perder a admitir dúvida. Ele sustentou o golpe sem reagir. Talvez eu tenha aprendido isso com ele. Otávio Valença vivia numa casa ampla, em Alphaville, longe da agitação da Faria Lima, e perto o bastante para continuar acompanhando cada movimento do mercado. Recebeu o filho e Lívia numa biblioteca revestida de madeira, onde antigas fotografias mostravam Caio criança ao lado de homens que haviam construído o Império Barreto. O velho conselheiro não ofereceu café. Você trouxe a mulher que tomou a empresa, disse. Lívia respondeu. Vim como a mulher cuja assinatura foi roubada. Otávio olhou para Caio. E você permitiu? Precisamos falar da Vértice. O nome alterou sua expressão. Não tenho ligação com ela há anos. Caio mostrou as gravações de Augusto e o registro do dispositivo. Seu terminal aprovou a instalação original. Eu assessorava a empresa. Isso não é crime. A Vértice vendia componentes a Solaris com preços inflados. Otávio caminhou até a janela. Marcelo dizia que a Solaris precisava aparecer como fornecedora principal para atender exigências contratuais. Lívia perguntou. E o senhor acreditou?
Acreditei que era uma estrutura temporária. Mesmo vendo a diferença de preço, ele se virou irritado. Você não conhece a pressão de manter um projeto dessa escala. Conheço a pressão de ver pessoas perderem empregos para sustentar decisões como essa. Otávio respirou fundo. Augusto descobriu. Pediu que eu testemunhasse. Recusei. Caio ficou imóvel. Por quê? Porque sua assinatura já aparecia em algumas autorizações. Se eu falasse Marcelo, destruiria você. A revelação abriu um silêncio antigo entre pai e filho. Caio se aproximou. Então preferiu esconder fraude usando meu nome. Otávio respondeu com dureza defensiva. Preferi proteger sua carreira. Protegeu a si mesmo. O velho não negou. Lívia percebeu que Caio lutava para não elevar a voz. Quem tinha acesso ao dispositivo perguntou ela. Otávio mencionou 3 técnicos da Vértice Marcelo e um consultor externo chamado Eduardo Salles, responsável por integrar certificados digitais. O nome não aparecia em nenhum relatório atual. Onde ele está? Perguntou Caio. Desapareceu depois da morte de Augusto. Otávio abriu um armário e retirou uma pasta antiga. Dentro havia notas fiscais e e-mails e uma cópia de uma carta que nunca enviara ao conselho. Na carta, ele descrevia pagamentos suspeitos e afirmava que Marcelo pressionava a Vértice a manter contratos fictícios. Por que guardou isto? Perguntou Lívia. Porque covardia também procura uma saída. Caio leu a carta com os olhos tensos. Vai testemunhar Otávio? Desviou o olhar. Não. Mesmo agora. Se eu falar, serei responsabilizado. Caio respondeu, talvez deva ser. O rosto do pai endureceu. Está disposto a destruir seu próprio nome. Meu nome já foi usado para destruir outros. Quando retornaram à empresa, encontraram a entrada cercada por funcionários do projeto Horizonte. A informação vazada dizia que a auditoria suspendia pagamentos e colocava 3 unidades sob risco de fechamento. Lívia tentou explicar que os salários continuavam garantidos, mas a multidão estava alimentada por medo. Um supervisor a acusou de usar o controle acionário para resolver uma vingança pessoal. Ontem você era uma de nós, gritou uma mulher. Hoje fala como dona. A frase atingiu Lívia com força. Ela percebeu que possuir ações a colocara imediatamente do outro lado de uma fronteira que sempre criticara. Vocês têm razão em desconfiar, respondeu. Eu também desconfiaria. Caio tentou interromper, preocupado com a tensão, mas ela ergueu a mão. A partir de hoje, representantes eleitos pelos funcionários terão acesso aos relatórios da auditoria que afetem empregos e unidades. Não a informações pessoais, mas as decisões que mudam suas vidas. Marcelo observava de dentro do saguão. Um diretor alertou que ela estava entregando poder demais. Lívia respondeu, se a empresa pode pedir confiança, também precisa permitir verificação. A multidão não se tornou aliada imediatamente, mas o tom mudou. Alguns abaixaram os cartazes. Outros continuaram hostis. Lívia entendeu que liderança não produzia gratidão instantânea. Produzia responsabilidade pública. Renata desapareceu antes do meio-dia. Seu telefone estava desligado e o apartamento fora deixado às pressas. Marcelo afirmou não saber de nada, mas Helena recebeu uma mensagem curta enviada do número dela. Não posso sustentar o que disse. Eu alterei os arquivos sozinha. A confissão era perfeita demais. Lívia reconheceu o padrão. Ela está sendo pressionada. Caio concordou. Ou fugiu porque participou. Você ainda não aprendeu? Aprendi a considerar mais de uma hipótese. Eles localizaram imagens de Renata entrando num carro ligado a uma empresa de segurança terceirizada. O veículo seguira para o interior de São Paulo.
Caio quis acionar imediatamente as autoridades. Helena recomendou cautela para não transformar uma possível proteção voluntária em sequestro sem provas. Lívia decidiu pedir o bloqueio judicial das gravações da empresa e preservar os registros de pedágio. Marcelo acusou-a de perseguir uma funcionária vulnerável. Ela confessou, disse: "Uma mensagem não é uma confissão válida", respondeu Lívia. "Mas foi suficiente para você demiti-la ontem." Caio olhou para ela. "Não faça isso." "Fazer o quê?" "Usar meu erro para vencer toda a discussão." A frase a surpreendeu. Ainda não terminou de pagar por ele. "Eu sei. Mas se continuarmos transformando culpa em arma, nunca descobriremos quem está nos atacando." Lívia percebeu que ele tinha razão e odiou a sensação. "Então descubra, Renata, antes que Marcelo transforme o silêncio dela em sentença." No fim da tarde, o conselho votou uma moção para limitar os poderes de Lívia até que a transferência fosse esclarecida. Helena conseguiu impedir a suspensão completa, mas o resultado foi estreito. Marcelo conquistara apoio prometendo estabilidade e ameaçando perdas. "Ele está vencendo pelo medo", disse Lívia ao deixar a sala. "Porque entende como esta empresa foi construída", respondeu Caio. "Sempre houve alguém dizendo que a verdade seria cara demais." Lívia parou diante dele. "E você acreditou nisso quando me demitiu?" "Sim." "Por que Caio demorou?" "Porque passei a vida tentando provar que conseguia tomar decisões difíceis. Meu pai chamava dúvida de fraqueza. Augusto chamava cautela de atraso. Quando Marcelo apresentou as provas, vi uma oportunidade de mostrar que eu não protegeria ninguém por proximidade, mesmo que essa pessoa fosse inocente. Eu me convenci de que rapidez era coragem." Lívia sentiu a raiva diminuir, mas não desaparecer. "E agora? Agora sei que rapidez também pode ser medo disfarçado." A honestidade abriu entre eles um espaço mais íntimo do que qualquer pedido de desculpas formal. Ela olhou para o rosto cansado dele e percebeu que Caio também perdera algo naquele auditório, a imagem de homem infalível, que usara como armadura. Eles passaram a noite revisando os arquivos da Vértice. Em uma sequência de e-mails antigos, Lívia encontrou menções a um código chamado Projeto Âncora. Caio explicou que era um programa de redundância digital criado para permitir operação durante crises. O sistema mantinha cópias automáticas de certificados e autorizações de executivos. Quem controlava isso, perguntou ela. Eduardo Salles. O consultor desaparecido. Uma planilha revelava pagamentos mensais feitos a ele por uma empresa ligada a Marcelo. Mas havia também depósitos provenientes de uma conta de Otávio. Seu pai pagava o homem que copiava assinaturas. Caio não negou a gravidade, talvez para controlar o que ele sabia, ou para mantê-lo escondido. O telefone de Lívia tocou. Era um número desconhecido. Uma voz masculina disse: "Se querem Renata viva, parem de procurar a âncora." A ligação caiu. Caio tentou rastrear sem sucesso. Lívia permaneceu imóvel. Agora temos ameaça direta. E confirmação de que Renata não fugiu por vontade. Ou confirmação de que alguém quer que pensemos isso. Caio respirou fundo. Você aprendeu rápido. Com o melhor exemplo do que não fazer. Na manhã seguinte, Lívia decidiu tornar pública parte da investigação antes que Marcelo controlasse a narrativa. Convocou funcionários representantes do conselho e imprensa para uma apresentação interna transmitida online. Expôs as inconsistências da Solaris, a transferência falsificada e o uso indevido de certificados sem acusar nomes ainda não comprovados. Quando um jornalista perguntou se Caio deveria renunciar, ela respondeu: ele assinou decisões erradas e será responsabilizado por elas. Mas não atribuirei fraude sem prova, apenas para satisfazer quem quer um culpado rápido. Caio assistiu de lado surpreso ao receber dela a cautela que não lhe dera. Marcelo então surgiu com uma pasta e pediu a palavra.
Apresentou cópias de mensagens trocadas entre Lívia e Augusto nos meses anteriores à morte. Em uma delas, ela escrevia: "Se for necessário afastar Caio para proteger a investigação, farei isso." A sala reagiu imediatamente. Marcelo olhou para Caio. "Ela planejava retirar você antes mesmo de assumir." Lívia reconheceu a mensagem, mas sabia que faltava o restante. Leia a resposta de Augusto. Marcelo alegou não possuí-la, porque ela diz que Caio deveria ser afastado apenas se participasse do esquema. Caio encarou Lívia. "Você considerou me afastar." "Considerei todas as possibilidades." "E nunca me contou." "Augusto proibiu." Marcelo sorriu. A confiança frágil entre eles começava a rachar. Depois da apresentação, Caio entrou no escritório de Lívia e fechou a porta. "Você me investigava há meses. Investigava contratos ligados à sua autorização. É diferente, sim. Para você, talvez." Ele caminhou até a janela tentando conter a raiva. "Passei 2 dias tentando provar que não fazia parte disso, enquanto você já acreditava que eu poderia estar envolvido." Lívia respondeu: "E eu fui demitida porque você acreditou que eu era culpada. Voltamos sempre ao mesmo ponto. Porque ele ainda existe." Caio se virou. "Não podemos trabalhar juntos se cada informação escondida vira justificativa para outra. Então comece contando por que seu pai pagava Eduardo Salles." O silêncio confirmou que Caio já sabia mais do que dissera. Ele ligou. Esta manhã confessou. Disse que os pagamentos eram para impedir Eduardo de divulgar documentos que colocariam meu nome nas fraudes. Lívia ficou imóvel. "E você escondeu isso? Queria confirmar." "Exatamente a desculpa que usei." "Eu sei." "Então estamos fazendo essa mesma coisa." Caio se aproximou. "Não, estamos com medo da mesma coisa." "De quê? De confiar e descobrir que o outro merecia a suspeita." O telefone de Helena interrompeu a discussão. Os registros de pedágio haviam localizado o carro de Renata numa propriedade industrial abandonada perto de Campinas. Ao mesmo tempo, a polícia financeira identificara que a conta estrangeira que recebera os 8 milhões estava vinculada a Eduardo Salles. Pela primeira vez, havia uma ligação concreta entre o consultor desaparecido, a fraude digital e o sumiço de Renata. Caio pegou o paletó. "Vamos!" Lívia respondeu: "Não somos investigadores, mas sabemos o que procurar." Helena insistiu que entregariam tudo às autoridades. Eles concordaram, mas antes que qualquer equipe chegasse ao local, uma transmissão ao vivo começou em um canal anônimo. Renata aparecia sentada numa sala escura, com o rosto pálido e os olhos fixos na câmera. "Eu alterei os arquivos", dizia, lendo algo fora do enquadramento. "Lívia Andrade me ofereceu proteção e dinheiro para incriminar Marcelo Farias e assumir a empresa." A gravação terminou com Renata olhando para alguém atrás da câmera. Depois, em voz quase inaudível, ela acrescentou uma frase que apenas Lívia reconheceu. "O contrato 47 nunca foi o verdadeiro contrato." A tela ficou preta. Caio olhou para Lívia. "O que isso significa?" Ela já sabia. Augusto havia usado o contrato 47 como isca. E o documento que realmente poderia derrubar toda a diretoria estava escondido em algum lugar que somente Renata conhecia. A propriedade industrial ficava a 40 minutos de Campinas, escondida atrás de um acesso lateral, coberto por mato alto e placas antigas da Vértice Sistemas. Quando a polícia chegou, encontrou o portão destrancado, 2 galpões vazios e uma sala, com equipamentos de transmissão ainda quentes. Renata não estava lá. No chão, porém, havia uma fita plástica arrancada com força, uma xícara quebrada e um crachá antigo da Barreto Energia. Lívia reconheceu o código no verso. Este crachá pertencia ao setor de arquivo físico, disse. Caio pegou o objeto com luvas. Renata nunca trabalhou lá. Helena aproximou-se. Mas alguém queria que encontrássemos isso.
Um investigador chamou o grupo até uma parede, onde restava a marca retangular de um armário removido às pressas. Atrás dele, escrito com tinta azul, havia um número 1938. Caio tentou relacioná-lo a datas e contratos. Lívia lembrou de um hábito de Augusto. Ele evitava nomear documentos sensíveis por palavras completas e usava posições de letras. 19 é S3, SC8 é H. SCH? Perguntou. Caio. Não, talvez as iniciais de 3 pastas. Ela olhou para o crachá. O arquivo físico da empresa organizava caixas por setor corredor e altura. Setor 19, corredor 3, prateleira 8. Marcelo esperava que todos corressem atrás do contrato 47. Augusto havia criado uma pista alternativa para quem soubesse observar. O arquivo físico ocupava 2 subsolos do prédio mais antigo da Barreto Energia na Muca. A unidade estava desativada para reformas e Marcelo tentara incluí-la numa venda emergencial semanas antes. Lívia, Caio e Helena chegaram acompanhados por auditores e agentes responsáveis pela preservação dos documentos. Na prateleira indicada, encontraram uma caixa comum coberta por poeira e identificada como manuais técnicos de máquinas aposentadas. Dentro havia 3 pastas vermelhas e um pequeno gravador. A primeira pasta trazia contratos entre a Vértice e a Solaris. A segunda continha autorizações internas assinadas digitalmente por Caio, mas acompanhadas por relatórios mostrando que os certificados haviam sido clonados. A terceira era mais grave e atas de reuniões secretas nas quais Marcelo discutia a transferência gradual de ativos para empresas controladas por intermediários. O gravador tinha apenas um áudio. A voz de Augusto surgiu cansada, mas firme. Se este material foi encontrado, significa que tentaram afastar Lívia, comprometer Caio ou destruir o projeto Horizonte. Não confiem numa única prova. Procurem a cadeia inteira. Marcelo criou o sistema, mas não o opera sozinho. Em seguida, Augusto nomeava Eduardo Salles como responsável técnico e Otávio Valença como homem que descobrira parte da fraude, embora tivesse escolhido o silêncio. O medo de Otávio protegeu o esquema. O orgulho de Caio pode completá-lo. A desconfiança de Lívia pode deixá-la sem aliados. O áudio terminou com uma última instrução. A verdade só terá valor se eles a tornarem pública, mesmo que o preço seja a queda da empresa. Caio permaneceu imóvel após a gravação. Ouvir Augusto descrever seu defeito com tanta precisão foi mais doloroso do que qualquer acusação do conselho. Lívia fechou a caixa. Ele sabia que publicar tudo poderia destruir a Barreto. E ainda assim deixou essa condição, disse Helena. Porque queria impedir que o novo controle repetisse o velho silêncio. Caio olhou para os contratos. Se entregarmos isso às autoridades e ao mercado, os bancos congelarão crédito. Os parceiros sairão. Podemos perder metade do valor da companhia em dias. Lívia respondeu. Se escondermos, manteremos uma empresa construída sobre fraude. Não estou sugerindo esconder. Ainda não. Ele sentiu a desconfiança retornar. Você acha que vou escolher meu cargo? Acho que passou a vida escolhendo a empresa antes das pessoas. E você passou a vida acreditando que qualquer acordo é traição. O confronto cresceu diante dos auditores até Helena exigir que ambos parassem. Augusto deixou exatamente este teste. Se transformar em medo em ataque. Marcelo vence sem estar aqui. Lívia respirou fundo. Então vamos procurar Renata e Eduardo antes de anunciar. Caio assentiu. Mas definimos agora um prazo, 24 horas. Depois disso tudo será entregue com ou sem a cadeia completa. Pela primeira vez, a decisão foi verdadeiramente conjunta. A polícia rastreou o carro que levara Renata até uma pousada fechada nos arredores de Jundiaí. Ela foi encontrada num quarto trancado, assustada, mas sem ferimentos graves. Eduardo não estava mais lá.
Renata contou que aceitara encontrar um representante de Marcelo porque ele prometera retirar seu nome dos relatórios. No local, percebeu que seria usada para gravar uma confissão. Disseram que meu marido perderia a casa e que eu responderia por tudo se não lesse o texto. Lívia perguntou pela frase final. Renata começou a chorar. Augusto me falou meses antes de morrer que o contrato 47 era uma armadilha. Disse que se alguém me obrigasse a acusar você, eu deveria mencionar isso. Por que ele confiou em você? Perguntou Caio. Porque sabia que eu tinha medo. Disse que pessoas com medo às vezes fazem coisas terríveis, mas também podem guardar saídas que os corajosos ignoram. Renata entregou uma chave pequena escondida na costura da bolsa. Ela abria um armário num centro de dados terceirizado. Dentro estaria o servidor original do projeto Âncora. Eduardo mantinha cópias de todos os certificados clonados. Marcelo precisava delas para controlar executivos e assinar sem deixar uma trilha única. Marcelo esteve no cativeiro, perguntou Helena. Renata balançou a cabeça. Não. Ele dava ordens por chamada. Eduardo dizia que Marcelo começaria a culpá-lo assim que tudo desse errado. O servidor foi apreendido naquela mesma noite. Os registros demonstravam que Eduardo clonara certificados de mais de 20 executivos ao longo de 4 anos. Marcelo escolhera quais seriam usados em que datas e para quais contratos. A ordem de 8 milhões havia sido criada para colocar Lívia e Caio na mesma fraude, enfraquecer o controle acionário dela e forçar o conselho a nomear Marcelo como administrador emergencial. Havia também mensagens nas quais ele preparava a venda da unidade da Muca a uma empresa ligada à própria família. O material era suficiente para desmontar sua defesa, mas revelava outra verdade. Caio recebera alertas internos sobre falhas de autenticação e os arquivara sem investigação por considerar as reclamações exageradas. Não participei da fraude, disse ele lendo os registros, mas dei a ela espaço para existir. Lívia não suavizou e assinou minha demissão sem perícia. Eu sei. Saber não corrige. Então o que corrige, ela ficou em silêncio. Caio continuou. Posso renunciar agora. Facilita a comunicação e mostra que assumo responsabilidade. Também permite que fuja antes de enfrentar as consequências. Ele ergueu os olhos. Você quer que eu fique? Quero que escolha pelo motivo certo. Qual seria? Não proteger seu nome. Proteger as pessoas que podem perder o emprego quando publicarmos isso. Caio percebeu que ela não buscava sua queda. Buscava sua transformação. Então fico até a transição. Depois o conselho decide. Marcelo convocou uma coletiva antes que eles retornassem a São Paulo. Apareceu diante das câmeras afirmando que Lívia usara o fundo de Augusto para executar uma tomada hostil e que Caio, pressionado, ajudara a desviar dinheiro. Exibiu a confissão gravada de Renata sem a frase final e anunciou que pediria judicialmente o afastamento dos dois. Quando Lívia viu a transmissão, entendeu que não havia mais espaço para estratégia silenciosa. Ele quer vencer pela velocidade. Caio respondeu, então não podemos esperar 24 horas. Helena alertou que a divulgação total sem preparação poderia gerar pânico, mas Lívia já havia decidido. Augusto não deixou o material para salvar o preço das ações. Deixou para salvar a empresa de nós mesmos. Caio olhou para ela. Se fizermos isso, talvez não reste empresa para comandar. Então reconstruiremos o que restar. E se não restar nada, pelo menos não teremos vendido uma mentira. Ele respirou fundo. Certo. Lívia percebeu a importância da palavra. Não era submissão, era escolha. Vamos juntos? Perguntou. Caio respondeu. Desta vez sim. A apresentação pública aconteceu no auditório onde Lívia fora demitida. Os mesmos telões, as mesmas fileiras e parte das mesmas pessoas estavam ali.
Desta vez, ela entrou pela porta principal ao lado de Caio, Helena, Renata e representantes dos funcionários. Marcelo ocupava a primeira fila com advogados. Isto é uma encenação, declarou antes que começassem. Lívia abriu a transmissão para funcionários, imprensa, credores e autoridades. 2 dias atrás, fui acusada diante de todos sem investigação adequada. Hoje não repetirei esse erro com ninguém. Ela apresentou a cadeia de contratos, os pagamentos a Solaris, as notas da Vértice, o projeto Âncora e os registros de clonagem. Cada documento apareceu com origem, data e validação independente. Quando mostrou as mensagens de Marcelo, ele se levantou. Esses arquivos podem ter sido fabricados. Eduardo Salles apareceu por videoconferência acompanhado por seu advogado e investigadores. Localizado horas antes tentando deixar o país, decidira colaborar. Fui contratado para criar redundância digital, confessou. Marcelo transformou o sistema em uma ferramenta de controle. Eu executei as cópias e recebi parte dos pagamentos. O rosto de Marcelo endureceu. Está mentindo para reduzir sua pena. Eduardo respondeu. Tenho as chaves privadas e os registros das ordens enviadas pelo senhor. Caio tomou a palavra em seguida. Não tentou parecer vítima. Minha assinatura foi clonada, mas isso não elimina minha responsabilidade. Recebi alertas sobre falhas de autenticação e não investiguei. Autorizei processos sem revisar a origem e demiti Lívia Andrade publicamente com base em provas incompletas. O auditório ficou em silêncio. Lívia ouviu a mesma voz que a condenara agora admitir o erro diante das mesmas pessoas. Eu acreditava que liderança significava decidir sem demonstrar dúvida, continuou Caio. Hoje entendo que usei autoridade para esconder insegurança. Permanecerei no cargo apenas pelo tempo necessário para garantir a operação e aceitarei qualquer decisão independente sobre minha função. Marcelo riu desesperado. Belo discurso. Está apaixonado pela nova dona ou apenas tentando salvar a própria pele? Caio olhou para Lívia antes de responder. O que sinto por ela não altera os documentos, mas o que fiz contra ela altera quem sou. A frase atravessou a sala. Lívia sentiu o coração reagir, porém manteve a atenção no conflito. Esta apresentação não é sobre romance, disse. É sobre responsabilidade. Marcelo rebateu. Então diga, quanto a empresa perderá quando divulgar tudo? Muito. Quantos empregos? Faremos tudo para preservar cada um. Não pode prometer. Não prometo o impossível. Prometo que os trabalhadores não serão os primeiros a pagar. A divulgação provocou exatamente o impacto temido. Bancos suspenderam linhas de crédito, parceiros exigiram revisão de contratos e o valor da companhia caiu antes do fechamento do mercado. Contudo, os funcionários receberam acesso a um painel com informações sobre salários, unidades e auditoria. Lívia anunciou redução temporária de bônus executivos, venda de bens não operacionais e suspensão de dividendos antes de qualquer corte de pessoal. Conselheiros protestaram. Você está punindo acionistas, disse um deles. Estou distribuindo o custo a quem ganhou mais, enquanto o risco era escondido, respondeu. Caio apoiou as medidas, mesmo sabendo que sua própria remuneração seria reduzida. Marcelo tentou deixar o auditório, mas foi impedido por agentes que cumpriam mandados relacionados à fraude documental e à retenção de Renata. Ao passar por Lívia, falou baixo. Você acha que venceu, mas acabou de destruir a empresa que queria possuir. Ela respondeu. Eu nunca quis possuir a mentira que você construiu. Quando tudo terminou, Lívia permaneceu sozinha no palco. As cadeiras vazias devolveram a lembrança da demissão, mas agora não havia gosto de vitória. Caio aproximou-se e parou a alguns passos. O conselho aceitou minha permanência por 60 dias, com supervisão independente. Sim. Consegue trabalhar assim? Vou aprender. Ela fechou o notebook. Você disse diante de todos que o que sente por mim não muda os documentos.
não muda. E o que sente? Caio respirou fundo. Respeito. Culpa. Medo de que nunca confie em mim. E algo que começou antes da demissão, mas que eu escondi porque proximidade parecia uma ameaça à minha autoridade. Lívia sentiu a resposta atingir um lugar que mantivera protegido. Não use amor para pedir absolvição. Não estou pedindo. Nem para permanecer no cargo. Também não. Então por que dizer agora? Porque passei a vida escolhendo o momento mais seguro para admitir qualquer fraqueza. E não existe momento seguro para isto. Lívia se aproximou. Eu também escondi informações porque acreditava que confiar era entregar controle. E agora? Agora sei que desconfiança também pode ser uma forma de controle. Caio tocou sua mão, mas não a segurou até que ela permitisse. Isso significa que me perdoa, não. Que acredita em mim? Em parte. É pouco. É mais do que ontem. Ele sorriu com cansaço. Por um instante, o peso da empresa das câmeras e das acusações desapareceu. Caio inclinou-se, mas Lívia recuou antes do beijo. Ainda não. Ele aceitou. Certo. Não porque não queira. A honestidade o surpreendeu. Então por quê? Porque preciso saber se estamos nos aproximando pela verdade ou pelo medo de perder tudo. Caio respondeu. Talvez pelos dois. Então esperamos até saber. Na manhã seguinte, Helena chegou com o documento final do fundo. A divulgação integral havia cumprido a última obrigação deixada por Augusto. As ações de Lívia tornavam-se permanentes sem condição de valor de mercado ou aprovação do conselho. Ela era oficialmente proprietária controladora da Barreto Energia. Caio leu a cláusula e perguntou. Agora pode demitir todos. Lívia fechou a pasta. Posso. Vai. Ela olhou para o prédio, para os funcionários reunidos e para a lista de decisões que poderiam determinar o futuro de milhares de famílias. Não. Agora começa a parte difícil. No mesmo instante, o diretor financeiro entrou correndo. O maior banco credor havia antecipado o vencimento de uma dívida capaz de levar a Barreto Energia à insolvência em 30 dias. Marcelo estava afastado. A fraude fora exposta. Lívia finalmente possuía a empresa e podia perdê-la antes de completar um mês no comando. A dívida antecipada vencia em 30 dias, mas o verdadeiro prazo era menor. Em menos de uma semana, fornecedores começaram a exigir pagamento, à vista clientes suspenderam novos pedidos e 3 bancos recusaram renovar linhas básicas de operação. O conselho pressionou Lívia a vender a unidade da Muca e cortar 1.200 postos de trabalho. É a única forma de preservar liquidez, afirmou o diretor financeiro durante uma reunião que começou às 6 da manhã e atravessou o horário do almoço. Lívia permaneceu diante da projeção com uma lista de fábricas, salários e compromissos vencendo. Pela primeira vez, compreendeu por que tantos líderes usavam a palavra inevitável antes de ferir pessoas. Era mais fácil tratar decisões como destino do que admitir quem escolheria pagar o preço. Não venderemos a Muca, disse. Um conselheiro bateu a caneta sobre a mesa. Então não haverá dinheiro para a folha do próximo mês. Caio interveio. Há ativos não operacionais, participações minoritárias e contratos de patrocínio que podem ser suspensos. Isso não cobre metade, respondeu o diretor. Lívia abriu outra planilha. Também suspenderemos dividendos, bônus executivos e remunerações variáveis da alta gestão por 12 meses. O salão reagiu. Um conselheiro acusou-a de declarar guerra aos acionistas. Não respondeu ela. Estou impedindo que a guerra continue sendo declarada apenas contra quem não participa desta sala. A medida comprou tempo, não solução. Lívia passou os dias seguintes visitando unidades, conversando com equipes e ouvindo propostas que raramente chegavam ao conselho.
Na fábrica de Campinas, técnicos sugeriram adaptar parte das linhas para produzir módulos menores destinados ao mercado nacional, reduzindo a dependência de importações. Em Santos, engenheiros apresentaram um sistema de manutenção que poderia cortar perdas sem demissões. Trabalhadores da Mooca propuseram operar em turnos reduzidos por alguns meses, desde que não houvesse dispensas em massa. Lívia não romantizou o sacrifício. Salário menor não pode ser a resposta automática, disse durante uma assembleia. Primeiro vamos cortar tudo que existe acima de vocês. A frase circulou pelas redes internas e chegou à imprensa. Alguns chamaram de populismo, outros de coragem. Caio observava a maneira como ela transformava informações dispersas em decisões concretas e percebeu que Augusto não a escolhera apenas por integridade. Lívia entendia a companhia de baixo para cima. Ele conhecia organogramas, metas e riscos. Ela conhecia os efeitos humanos escondidos atrás deles. Você não precisa visitar todas as unidades pessoalmente, disse, depois de uma viagem exaustiva. Preciso ouvir antes de decidir. Também precisa dormir. Não use preocupação como ordem. Caio assentiu. Então considere como pedido. A investigação contra Marcelo avançava. Eduardo Salles entregou aos servidores mensagens e registros suficientes para ligar o ex-vice-presidente à clonagem de certificados aos contratos da Solaris e à retenção de Renata. Marcelo continuou negando intenção criminosa. Alegava que criara uma estrutura paralela para proteger a empresa de burocracia e que Eduardo ultrapassara limites sem autorização. Em depoimento, tentou transferir a responsabilidade para Otávio Valença. O pai de Caio finalmente aceitou testemunhar. Entrou na sala sem a arrogância habitual e admitiu que descobrira parte do esquema, mas escolhera o silêncio para proteger o filho e a própria reputação. Minha omissão permitiu que a fraude crescesse, declarou. Caio assistiu sem se aproximar. Depois, no corredor, Otávio tentou explicar que tudo fizera por ele. Não respondeu Caio. Fez para não sentir vergonha. O pai envelheceu diante da frase. Talvez. Eu também usei o nome da empresa para não admitir medo. Então, entende. Entendo. Não significa que absolvo. Lívia esperou do outro lado do corredor. Quando Caio se aproximou, não perguntou se ele estava bem. Apenas ofereceu a mão. Ele segurou. Nenhum dos dois precisou transformar aquele gesto em promessa. O plano de recuperação começou pelo projeto Horizonte. A fraude havia inflado custos, mas a tecnologia central ainda era valiosa. Lívia propôs separar o projeto da antiga cadeia de fornecedores e criar uma empresa operacional com participação dos funcionários investidores externos e Barreto Energia. O conselho rejeitou a ideia inicialmente. Está distribuindo o controle de um ativo estratégico, afirmou um diretor. Estou distribuindo risco e responsabilidade, respondeu ela. Caio apoiou a proposta mesmo sabendo que diminuiria seu poder sobre a operação. Helena estruturou um modelo de governança independente com auditoria aberta e limites para transações relacionadas. Para atrair financiamento, Lívia recusou fundos interessados apenas em comprar ativos depreciados e buscou investidores voltados à infraestrutura energética de longo prazo. O processo não foi rápido nem milagroso. 2 negociações fracassaram. Um parceiro retirou a proposta na última hora. O mercado continuou desconfiado. Ainda assim, a transparência produziu um efeito inesperado. Clientes que haviam suspendido contratos aceitaram renegociar, ao perceber que a nova gestão não ocultava os riscos. A empresa não voltou a valer o que valia antes, mas começou a parecer real. A maior mudança ocorreu dentro da própria Barreto Energia. Lívia criou um conselho de integridade com participação de trabalhadores técnicos e representantes externos. Decisões sobre fechamento de unidades passaram a exigir a avaliação de impacto humano, não apenas projeção financeira. Denúncias deixaram de circular pelo mesmo setor que podia abafá-las.
Renata, após responder por sua participação e colaborar com a investigação, não voltou à diretoria de recursos humanos. Aceitou uma função técnica menor, sem autoridade, sobre processos disciplinares. Alguns consideraram punição branda. Outros acreditaram que ela deveria ser demitida. Lívia explicou a decisão numa reunião interna. Responsabilidade não significa fingir que todas as culpas são iguais. Renata cedeu ao medo, prejudicou uma colega e ajudou um esquema. Também preservou provas e colaborou quando teve oportunidade. Ela não será premiada, mas terá a chance de reparar. Renata chorou ao ouvir desta vez, sem pedir proteção. Não sei se mereço, Lívia respondeu. Talvez não. Reparação não começa quando alguém merece. Começa quando alguém aceita o peso do que fez. Caio completou os 60 dias de transição e entregou formalmente o cargo de diretor operacional ao Conselho Independente. Lívia esperava que ele pedisse permanência. Ele não pediu. Vou sair por 6 meses, disse no escritório onde a demitira. A empresa precisa provar que consegue funcionar sem depender do meu nome. E você precisa descobrir quem sou sem depender do cargo. Ela fechou a pasta. Está fugindo. Talvez uma parte de mim queira. Por isso coloquei prazo e condições claras. Sempre as condições. Caio sorriu. Algumas são úteis. Ele pretendia trabalhar numa pequena consultoria de recuperação industrial em Belo Horizonte, sem conexão com a família Barreto. Lívia sentiu o medo de perdê-lo, mas não usou a empresa para mantê-lo perto. Então vá. A resposta doeu nos dois. Caio se aproximou. Quero voltar. Não prometa. Por quê? Porque promessas feitas antes da distância costumam servir para acalmar quem fica. Ele respirou fundo. Então, digo apenas a verdade de hoje. Eu amo você. Lívia tocou o rosto dele. Eu também amo você. Isso muda alguma coisa. Muda tudo. Mas não decide por nós. Os 6 meses foram mais difíceis do que ambos admitiram. Lívia enfrentou a recuperação da empresa sem a presença constante de Caio. E isso a obrigou a confiar em equipes, em vez de concentrar todas as respostas. Aprendeu a delegar sem abandonar, a aceitar que outras pessoas podiam chegar a soluções diferentes e ainda assim competentes. Caio, longe da estrutura familiar, trabalhou com fábricas menores e executivos que não se impressionavam com seu sobrenome. Pela primeira vez, ouviu críticas sem poder encerrar a reunião. Enviava mensagens a Lívia, mas evitava transformar cada conversa em relatório emocional. Às vezes falavam por horas. Em outras semanas, apenas trocavam uma fotografia ou uma frase curta. A distância não apagou o que sentiam. Retirou a urgência que confundia amor com sobrevivência. Quando Caio voltou a São Paulo, encontrou uma empresa menor, menos luxuosa e mais estável. A entrada principal já não exibira um retrato enorme de Augusto. No lugar, havia um painel com metas operacionais, compromissos públicos e o número de empregos preservados. O reencontro aconteceu no antigo auditório. Lívia estava sozinha, revisando uma apresentação para funcionários, quando Caio entrou sem avisar. Ela ergueu os olhos e sentiu o mesmo choque que tivera no dia da demissão, mas sem medo. Achei que voltaria na próxima semana. Terminei antes. Isso parece perigoso. Você costumava decidir rápido. Desta vez esperei 6 meses. Ele caminhou até a mesa onde o crachá antigo dela permanecia guardado numa pequena caixa. Por que ainda tem isso? Porque me lembra do que o poder pode fazer quando ninguém questiona. Caio pegou o crachá. Também lembra do pior dia da minha vida. Foi pior para mim. Justo. Ele colocou o objeto de volta. O conselho me convidou para assumir uma função de estratégia sem autoridade individual sobre contratações ou demissões. Vai aceitar.
Somente se você não for a única pessoa a decidir. Lívia sorriu. Está aprendendo. Devagar. Ele então ficou sério. Não voltei apenas pelo trabalho. Eu sei, mas não quero que nossa relação pareça recompensa pela minha mudança, nem punição pelo passado. Caio aproximou-se. Então, o que fazemos? Lívia respondeu. Começamos do ponto em que duas pessoas livres escolhem ficar. O beijo aconteceu sem câmeras, conselho ou crise. Não apagou a humilhação, os erros ou os meses de suspeita. Apenas confirmou que os dois podiam construir algo que não dependesse de absolvição completa. Caio não pediu que ela esquecesse. Lívia não exigiu que ele passasse a vida pagando. Começaram a se encontrar fora da empresa em lugares onde nenhum dos dois tinha autoridade sobre o outro. Jantavam em restaurantes simples, caminhavam pela Avenida Paulista aos domingos e discutiam quase sempre sobre decisões estratégicas. A diferença era que agora sabiam parar antes de transformar discordância em ataque. Em uma dessas noites, Caio perguntou se ela ainda pensava no momento em que todos descobriram que era a nova dona. Penso. Foi bom por alguns segundos. E depois, percebi que ser dona não significava estar certa. Caio assentiu. Eu demorei mais para aprender isso. Você teve educação cara e lenta. Um ano após a demissão, a Barreto Energia apresentou o primeiro resultado positivo desde a exposição da fraude. O lucro era menor do que nos anos inflados por contratos falsos, mas vinha de operações verificáveis. O projeto Horizonte começou a fornecer sistemas de armazenamento para hospitais, escolas e unidades industriais. A Moca não foi vendida. Tornou-se centro de treinamento e manutenção, empregando parte dos trabalhadores que seriam dispensados. O Conselho aprovou uma política que proibia demissões coletivas sem consulta prévia e plano de transição. Não era uma garantia contra todas as crises, mas impedia decisões escondidas atrás de planilhas. Na cerimônia de apresentação, Lívia convidou funcionários de diferentes unidades para ocupar o palco. Quando jornalistas perguntaram se sua maior vitória fora derrotar Marcelo, ela respondeu: minha maior vitória foi impedir que a empresa se tornasse igual a ele para sobreviver. Marcelo foi condenado pelos crimes comprovados. Eduardo recebeu redução de pena por colaborar. E Otávio afastou-se definitivamente de conselhos empresariais. Nenhum desfecho foi limpo ou perfeito. Era apenas consequência. Após a cerimônia, Caio encontrou Lívia no auditório vazio. Sobre a mesa, havia o documento original de sua demissão, agora incluído numa exposição interna sobre os erros de governança da companhia. Tem certeza de que quer deixar isso público? Perguntou ele. Não quero uma empresa que conte apenas as histórias em que parecemos bons. Caio leu a própria assinatura. Ainda sinto vergonha. Deve sentir. Você sabe confortar alguém. Não confunda amor com anestesia. Ele sorriu e retirou do bolso uma pequena caixa. Lívia cruzou os braços. Isso é muito previsível. Esperei 1 ano. Ainda assim, Caio abriu a caixa. Não havia um anel, mas uma chave. É do apartamento que comprei perto do parque. Não quero pedir que se mude. Quero perguntar se gostaria de escolher um lugar comigo sem vender o seu, sem misturar patrimônio e sem transformar isso numa negociação. Lívia pegou a chave. Treinou esse discurso durante 3 semanas. Percebi. Ela colocou a chave sobre a mesa. Eu aceito procurar um lugar com você. Caio respirou aliviado. Isso é um sim. É uma primeira etapa. Claro! E quero meu próprio escritório. 2 se quiser. Não exagere. Ele riu e a abraçou. Ao redor deles, o auditório que testemunhara sua queda agora guardava uma história diferente. Lívia não havia se tornado dona para provar que todos estavam errados.
Tornara-se dona porque alguém acreditou que ela saberia o que fazer quando tivesse poder suficiente para se vingar. No fim, ela não demitiu todos que riram. Não destruiu a empresa para reconstruir a própria dignidade. Não transformou Caio em inimigo eterno, nem em herói perfeito. Ela investigou, escolheu, errou, confiou e mudou. Caio também, na manhã em que fora expulsa diante de todos. Lívia acreditara ter perdido o emprego, o nome e o futuro. Horas depois descobriu que era a nova proprietária. Mas a verdadeira virada não aconteceu quando recebeu as ações. Aconteceu quando percebeu que ser dona não significava ter poder para fazer qualquer coisa. Significava ser responsável pelo que escolheria fazer quando ninguém pudesse impedi-la. Quando o nome de Lívia Andrade apareceu em vermelho no telão da sala de conferências, mais de 200 funcionários entenderam que aquela reunião não tratava apenas da crise do projeto Horizonte. Caio Valença permaneceu de pé diante da mesa principal, com o rosto rígido e uma pasta aberta nas mãos, enquanto Marcelo Farias observava tudo da primeira fileira com a serenidade de quem já conhecia o desfecho. Seu acesso aos sistemas foi suspenso, às 8h17, anunciou Caio, sem desviar os olhos dela. Entregue seu crachá e deixe o prédio imediatamente. Lívia sentiu o sangue abandonar o rosto, mas não abaixou a cabeça. Com base em que, perguntou mesmo, vendo na tela os arquivos que supostamente havia enviado a uma concorrente. Marcelo inclinou-se para o microfone. Com base em provas suficientes para caracterizar quebra de confidencialidade. Um murmúrio atravessou o auditório. Lívia reconheceu os documentos, mas não o endereço de destino nem o horário de envio.